paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor Jesus. Sabemos que hoje é um culto, né? Mais uma vez, primeiramente, para engrandecer o nome do Senhor Jesus e para parabenizar todas as irmãs que estão aqui nessa noite e também demonstrar que nós somos fortes, corajosas, mas dependemos da presença do nosso Deus. Temos que buscar cada dia mais em oração, porque o Senhor Jesus é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá o privilégio de estarmos aqui nessa noite. Quem souber louvar, louve juntamente comigo, porque a minha voz não está muito boa, mas é tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Glória
nessa noite, né, em primeiro lugar, temos que glorificar o nome do Senhor Jesus, porque sabemos que nós só estamos aqui nessa noite agradecendo a Ele, porque Ele nos concedeu estarmos aqui. Se estamos aqui nessa noite, é para agradecer a Ele pelo privilégio e a dádiva de estarmos aqui, pelo privilégio de podermos gerar filhos, e estamos aqui para agradecer pelo seu amor incondicional que Ele tem por cada um de nós. Primeiramente, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Eu quero falar nessa noite de uma mulher que, para nós, temos que olhar, né, para a história dela e ver realmente o exemplo de mulher que ela foi. Mas antes eu quero falar para os irmãos, né, de outras mulheres também da Bíblia. Sara, a esposa de Abraão, a mãe de Isaac. Sara demonstra fé e esperança, mesmo na idade avançada. Rebeca, a esposa de Isaac e mãe de Esaú e Jacó. Rebeca demonstra amor pelos filhos, mesmo com suas diferenças. Ana, a mãe de Samuel. Ana demonstra perseverança e fé, mesmo com suas dificuldades. Isabel, mãe de João Batista. Isabel demonstra fé e alegria em receber o Espírito Santo. Mas o maior exemplo de mãe na Bíblia é, sem dúvida, a de Maria, a mãe de Jesus. Maria demonstra amor, fé e devoção inabaláveis. Ela acompanha Jesus em sua vida e morte, sempre com apoio e amor. O comportamento de Maria serve de inspiração para todos os pais, especialmente para nós mães, sem contar o exemplo de fé, amor e dedicação que ela possui. Vemos não só esses exemplos na Bíblia, mas muitos outros também. Exemplos de mulheres que não deixaram, né, de buscar o que elas queriam, né? Vemos exemplos de mulheres que não desistiram, que quando a gente quer algo em nossa vida, a gente temos que perseverar, temos que buscar, orar. Mas o maior exemplo é o de Maria, que está no livro de Lucas 1:26, que diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vemos aqui na passagem, na palavra do Senhor Jesus, que Maria, ela foi escolhida por nosso Senhor, nosso Deus. Vemos que aqui ela foi agraciada, ela foi abençoada, escolhida dentre as mulheres. Não porque ela ia ser uma pessoa melhor do que as outras, mas realmente porque ali Deus conhecia o seu coração
até o fim. Acredito que, não está na Bíblia, mas acredito eu, que naquele momento, quando o anjo falou com ela pode até ter ficado com alguma dúvida e se perguntado por que Deus estaria escolhendo ela, né? Mas a palavra diz que ela, quando o anjo falou com ela disse que cumpra-se, né, nela a vontade do Senhor Jesus. Mas creio que ela não sabia que ela ia ser escolhida para gerar o Filho do nosso Deus e ia ter que entregar ele, ver o sofrimento dele todinho naquela cruz. Porque o exemplo de Maria é tão maravilhoso em nossa vida, porque esse exemplo de mulher é para mim e para você um exemplo, porque ela gerou um filho enviado por Deus, mas ela teve que ver o seu crescimento e ver a sua morte, mas ela não desistiu. Quem é que ama seu filho e não vai até o fim com ele? Quem é aquela mãe que gera um filho dentro do seu ventre e vê aquela criança crescer e não continua fazendo o impossível para que ele possa lá na frente ser alguém na vida? Mas a palavra de Deus, ela deixa bem claro para a gente que essa mulher, ela obedeceu a voz do Senhor Jesus. Ela não disse não para Deus. Ela simplesmente obedeceu a voz do Senhor Jesus e disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Porque quando o Senhor Jesus, ele nos dá o privilégio de gerarmos filhos, como todos que estão aqui nessa noite, gerar os seus filhos. Quem é de nós nessa noite que não vai até o fim para ver, né? A gente só se despede dos nossos filhos pela morte. Não é verdade? A gente vai até o fim, a gente luta, mesmo nossos filhos sendo desobedientes, mesmo eles vindo e fazendo a sua vontade e não o que a gente nos ensina. Eu falo diante de Deus, diante da igreja, que quebrei muita cara por não ouvir o conselho da minha mãe, por não obedecer a sua palavra. Por isso que nessa noite, além da gente trazer a palavra do Senhor Jesus, que um exemplo de mulher que foi Maria, por ter gerado nosso Senhor Jesus Cristo, ela não desistiu, ela viu o sofrimento. Quando Jesus estava indo para a cruz do Calvário, sendo humilhado, sendo chicoteado, ela não saiu do seu lado. Ela foi até o fim, até o último suspiro lá naquela cruz. Ela não desistiu, mas ela estava ao lado do seu filho. Quem é de nós aqui nessa noite, as crianças que não ouvem a voz dos nossos pais, o que é que acontece? Não é verdade? É um culto, né, em homenagem à mãe, mas é um culto também para a gente refletir e vermos aonde é que a gente está errando. Principalmente as crianças, os jovens que estão aqui, nós também que temos nossas mães, quando muitas das vezes não ouvimos o que foi que aconteceu. Porque muitas das vezes a gente só quer ouvir a voz de alguma pessoa aí fora, a voz de um coleguinha, e não queremos obedecer a nossa mãe. Mas quando a nossa mãe, ela nos dá um conselho, é porque ela já viveu mais do que a gente, é porque ela sabe o que vai acontecer, e muitas das vezes a gente não queremos ouvir. E o que é que acontece? A gente quebra a cara, e quebra feio. Mas a gente vai aprendendo para não errar mais. E quando a gente vai aprendendo e a gente se torna mãe, a gente quer passar o que a gente aprendeu e quebrou a cara para que os nossos filhos, eles não venham acontecer isso com ele. Exemplo de mãe maravilhoso é aquela que não desiste, é aquela que luta, é aquela que ora, que persevera e não deixa de lutar pelos seus filhos. Quem é a mãe que ama seu filho e desiste dele? Por mais ruim que ele seja, por mais escolhas que eles façam aí no mundo, quem é a mãe que ama seu filho e desiste dele? Ninguém. Isso é amor. Isso é um amor incondicional. Um amor incondicional que o nosso Deus nos ensina. Porque Ele foi o único que enviou o seu filho, gerado de uma mulher, para morrer por nós. Mas nós temos o exemplo não só de Maria, mas de outras mães. Mas muitas outras mães que tem na Bíblia, elas oraram, era estéril, não podia gerar filhos, que Deus abençoou. Mas aí está a diferença. Foi abençoada, elas não tinham e conceberam. Mas Maria não. Maria ali, ela não tinha se deitado com nenhum homem. Ela foi abençoada, mas na cruz do Calvário ela viu seu filho ser crucificado. Que dor foi essa que essa mulher sentiu? Que dor foi essa que ela passou a sua trajetória vendo
ela foi até o fim com ele. Nós que amamos nossos filhos, não vai acontecer como aconteceu com Jesus. Mas mesmo ali, no leito de um hospital, a gente não abandona o nosso filho. A gente está ali até a última hora, porque o nosso amor, que o Senhor Jesus colocou dentro de nós, um amor de mãe, um amor incondicional para cada um dos nossos filhos, é isso que nos fortalece. Mas para que a gente possa continuar com esse amor e continuar perseverando, porque a gente somos fortes, mas somos fortes na presença do Senhor Jesus. Porque muitas das vezes queremos fraquejar, muitas das vezes a tribulação é tão grande dentro do nosso lar, muitas das vezes nossos filhos quebram tanta a nossa cabeça dentro de casa que a gente diz: Senhor, eu vou desistir. Mas o Senhor Jesus, Ele diz para mim e para você nessa noite, que nós somos mulheres guerreiras, que devemos continuar perseverando, devemos continuar orando, porque só Ele é quem renova as nossas forças todos os dias. Só Ele é quem nos dá o privilégio de estarmos todos os dias, pela manhã, acordando com vida e lutando. Lutando, porque até a volta do Senhor Jesus temos que lutar. Se a gente já lutava mais pelos nossos filhos, é momento da gente orar mais e lutar mais e vigiar mais. Porque o mundo não está para brincadeira. É momento da gente refletir, agradecer a Deus por essa dádiva que Ele nos dá. Mas também é momento de vigiarmos, porque as nossas crianças, os nossos jovens, eles estão aí, nesse mundo que o inimigo está atacando todo. Mas que eu e você nessa noite venham olhar para Maria. Maria, ela foi uma mulher escolhida, que muitas pessoas criticam muito ela, mas o Senhor Jesus, Ele escolheu ela para gerar o seu filho. O seu filho foi gerado. Ela gerou, cuidou, ensinou, mas teve que ver o sofrimento dele todinho ali. Teve que ver o que ele sofreu naquela cruz, naquele caminho, a perseguição. E antes dele ser crucificado, quando estava ali para ser recebido, nascido, ela teve que correr de um canto para o outro, porque a perseguição já começou dentro do seu ventre. A perseguição ali para que Jesus não nascesse. O inimigo queria que Jesus não viesse ao mundo, mas para a derrota do inimigo, o Senhor Jesus, Ele nasceu. Ele nasceu, Ele cresceu, Ele foi crucificado, mas também Ele foi ressuscitado, para mostrar que Deus é Deus e não há ninguém nesse mundo que possa mais do que Ele. É um momento da gente refletir, agradecer ao Senhor Jesus, porque Ele nos concedeu mais uma vez, que hoje estamos comemorando o Dia das Mães, mas todos os dias é nosso dia. Todos os dias nos levantamos e todos os dias estamos lutando para sermos melhores e para que os nossos filhos sejam melhores. Que a gente possa cada dia mais agradecer ao Senhor Jesus, porque se não for a mão do Senhor, a gente não consegue prosseguir, a gente não consegue caminhar. Mas para que eu e você tenha força, para que eu e você continue perseverando, temos que orar, temos que buscar, temos que entregar a nossa face na cara do pó, porque sabemos que sem oração, sem buscar o Senhor Jesus, não conseguimos. Sabemos que o que a gente não pode fazer, o Senhor Jesus, Ele pode. Sabemos que o que é impossível para nós, tudo é possível para o nosso Deus. Como para Maria, que era impossível ela gerar um filho. Ela não tinha se envolvido com nenhum homem. Para ela era impossível, mas para Deus nada é impossível. Para outras da Bíblia, era impossível gerar filhos porque era estéril. A outra era velha demais e sempre tinha algo que impedia ela de gerar filhos. Mas para Deus nada é impossível. A mensagem dessa noite para a nossa reflexão, para a nossa vida: para Deus nada é impossível. O que Ele te concedeu foi um privilégio, um amor incondicional. Os nossos filhos são herança de Deus. Nós estamos aqui nessa terra só para cuidar deles, para ensinar o caminho que o Senhor Jesus, Ele nos ensina. Mas aqui apenas estamos cuidando dele, porque vai chegar um momento que nós vamos ter que dar de conta ao Senhor Jesus. Que eu e você possa dar o nosso melhor para os nossos filhos e agradecer mais ao Senhor Jesus. Sabemos que não é fácil, sabemos que muitas das vezes as nossas crianças querem tomar decisões por si próprias, querem fazer de acordo com a sua vontade. Isso machuca, isso dói. A gente vê que muitos filhos estão aí se perdendo no mundo, querendo fazer a sua vontade. A gente vem buscar a presença de Deus e as crianças, os jovens estão querendo fazer a sua vontade. Mas o Senhor Jesus, Ele diz para mim, para você nessa noite, para não desistir.
Porque o Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas. E se eu e você continuar perseverando e não desistir, o Senhor Jesus, Ele traz para a casa dele. O Senhor Jesus, Ele vai buscar onde eu e você não pode. O Senhor Jesus, Ele vai fazer o que eu e você não conseguimos fazer. Vai entrar na vida dele, vai entrar em seu coração. O Espírito Santo vai voltar e vai trazer. Não desista de lutar pelos seus filhos. Não desista de orar e apresentar eles em suas orações. Porque o Senhor Jesus, através da tua oração, da tua perseverança, Ele vai fazer acontecer. Porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Saia daqui nessa noite com essa mensagem de uma mulher que não desistiu, que mesmo passando ali por tantas perseguições, ela fez de tudo para que o seu filho ali, o Senhor Jesus Cristo, ele cumprisse o que Deus tinha para cumprir na sua vida. Foi até a cruz do Calvário, viu o seu filho sofrer, viu o seu filho ser crucificado, mas ao terceiro dia, ela viu que a palavra do Senhor Deus se cumpriu, para mostrar a todos que estavam ali, que o Senhor Jesus, quando Ele fala, se cumpre. O Senhor Jesus, quando Ele fala a sua palavra, é para se cumprir. E não há ninguém que vai impedir as coisas do nosso Deus aconteceu. É por isso que para mim e para você nessa noite, a gente tem que ter a certeza em nosso coração, que quando vier alguma dúvida em nosso coração, quando vier alguma dúvida que não vai dar certo, que eu não consigo, lembre que para você é impossível, mas para Deus é possível. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer, Ele opera. Quando Ele quer, Ele traz, nem que seja em cima de uma cadeira de roda ou em cima de uma cama. Mas quando Ele quer fazer, Ele faz. Então, para mim e para você nessa noite, a palavra: não desista de orar. Não desista pelos seus familiares. Não desista pelos seus filhos. Porque nossos filhos, em principal, são herança de Deus. São herança do nosso Deus. Está aqui para a gente cuidar. Simplesmente para entregar a Ele depois. Então que a gente não venha desistir. Para que quando o Senhor Jesus, todos os dias, é o nosso dia. Todos os dias estamos aqui lutando pelos nossos filhos, lutando pela nossa casa, mas temos que continuar, em primeiro lugar, sempre colocando o nosso Senhor Jesus. Porque primeiro é Deus, segundo é a nossa casa. E que a gente possa continuar orando. Nessa noite eu quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade de mais um ano. Ele está nos concedendo essa data. Por mais um dia Ele tem nos concedido mais um dia de vida. Sabemos que muitos não poderão estar aqui nessa noite, mas o Senhor Jesus é aquele que está no controle de todas as coisas. Que Deus possa nos abençoar, abençoar cada um. Quero desejar a todos que estão aqui um feliz Dia das Mães abençoado. E dizer para vocês de coração que a gente não podemos. Elas pensavam que não conseguiu e realmente não consegue. Mas Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Ele entra em cena e faz acontecer. Que eu e você continue nos fortalecendo na presença do Senhor e venha olhar para Cristo. Só tenho a agradecer a oportunidade que o pastor Jailson me concedeu de estar aqui com os irmãos, né? Quero pedir aos irmãos que continuem orando por mim, pela minha casa. O Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que a minha vontade é estar aqui sempre com os irmãos, porque quando você está em um lugar que você se sente bem, é a coisa melhor que tem. Quando você é acostumado em um ambiente, quando você sai para outro é totalmente diferente, é difícil demais de acostumar. Mas o Senhor Jesus é Ele quem está no controle de todas as coisas. E não é porque você não está aonde você se sente bem que você tem que desistir do nosso Deus. Por mais difícil que seja, sempre ore, sempre busque, sempre coloque Deus em primeiro lugar. Feliz Dia das Mães para todos. Eu só tenho a agradecer em nome de Jesus pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Bênção de Deus. Graças a Deus, que Deus continue abençoando, né, a diaconisa Angélica, toda a sua família, que venha abençoar grandemente. Neste momento, eu quero passar o termo para o nosso pastor, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, me desça o microfone aqui. Fica melhor. Não, tá com pilha, só não tá ligando. Meus irmãos, graças a Deus, Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes, Deus abençoe
A cada mãe quero desejar um feliz Dia das Mães, né, para todas as mães. E eu estava observando ontem em Caruaru, quando eu fui para o curso, que até para ali no centro, que até para você circular ali estava difícil, pela movimentação que estava de muitos filhos correndo em desespero para comprar aí o presente, né, para sua mãe. E quando eu cheguei na escola, eu fiquei refletindo. Eu disse: Deus, quantas pessoas em um momento como esse correm em maior desespero para comprar um presente para a mãe. Que isso é bom, é agradável. A mãe, ela merece tudo de bom. Tudo que a gente puder fazer pelos nossos pais, a gente temos que fazer. Eu sou prova viva disso. Eu dou minha vida pela vida dos meus pais, pela vida da minha mãe. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o maior presente que um pai quer e que uma mãe quer, hoje é Dia das Mães. E quando eu me refiro aos pais, é porque a gente sabe que tem mães que tem papel de pai também. Faz tudo, né? Sempre fez tudo. E nesse dia eu quero externar o que está escrito em Efésios capítulo 6. O filho que, quando puder dar um presente para sua mãe, para o seu pai, tem o melhor. Mas o maior presente que ele quer e que ela quer, que a sua mãe quer e que o seu pai quer, está aqui em Efésios 6, verso a partir do 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Esse é o maior presente para uma mãe, a obediência dos seus filhos. E essa promessa aqui, ela é linda, porque a Bíblia diz que um filho obediente, os seus dias se prolonga na terra. Ou seja, você ganha mais dias de vida na terra. Um filho, quando ele entra na desobediência, os seus dias serão resumidos sobre a terra. Isso é prova viva, e nós vemos no dia a dia. Eu quero orientar todos os filhos: obedeçam o seu pai e a sua mãe. Antes de você entender de gente, o seu pai e sua mãe já foi. E outra coisa, muitas das vezes, como como foi dito aqui também, sendo em outras palavras pela diaconisa Angélica, às vezes o filho e a filha diz assim para o pai, diz assim para a mãe: vocês estão ultrapassados. Pai e mãe nunca ficam ultrapassados. Você nunca vai ter a experiência que o seu pai e sua mãe têm. E quando o seu pai errou ou sua mãe errou, o seu pai e a sua mãe agora vai lutar para você não errar. Então respeite seu pai e sua mãe. Nunca passe na cara o erro do seu pai e da sua mãe, porque eles erraram e se arrependeram, e quer que você não erre para você não sofrer como sofreu. Infelizmente tem filhos que têm a capacidade de às vezes apontar no rosto da mãe e do pai: mas você não fez assim? Respeite seu pai e sua mãe. Você não tem direito de falar isso. Seu pai errou, sua mãe deve ter errado em alguns pontos, mas eles hoje lutam para você não errar, para você não fazer o erro que eles cometeram. Então honre seu pai, honre sua mãe, para que tu vá bem, teus dias sejam prolongados na terra. Caso contrário, as consequências virão sobre a sua vida. Deus abençoe diaconisa Angélica por essa palavra transmitida. Todos os louvores entoados. Eu agora quero convidar todas as mães. Ô filha, puxa essa mesinha para lá mais, por favor. Eu vou fazer uma oração específica só pelas mães nesse momento. Isso. Aí eu queria que todas as mães que estão aqui, né, eu não sei o motivo dos demais que não ter vindo, a não ser a nossa, né, querida irmã Sueli, que a gente sabe que está passando por esse momento ainda difícil aí. Mas todas as mães ficam assim, todas as mães podem vir, Claudinho. Assim, fica aí virada para lá.
tá certo, para frente. E as crianças que têm a sua mãe aqui, eu quero que você venha aqui à frente. Você vai pegar, você vai ficar assim, ó, de frente com ela, tá? Olhando para ela, segurando na mão dela. Eu, como tenho duas, uma pega na mão, outra pega na outra, né? Da mesma forma, mas é como tá bonito, rapaz. Fazia tempo que eu não vi o suspensório. Olha aí, coisa linda. Fazia muito tempo. Ficou bonitão, rapaz, parece uma Marco Feliciano. Né? E nesse momento nós vamos estar orando pelas mães, pedindo a Deus a bênção sobre a vida delas. Sabemos que as nossas mães, elas já são abençoadas, né? Isso é indiscutível, mas nós vamos pedir uma bênção exclusiva também. Nesta oração vou estar orando pela minha mãe, para Deus multiplicar os meus anos de vida na terra. Ela sabe que eu amo ela muito. Também vamos orar pela vida da nossa irmã Sueli, para Deus nos dar força neste período, né, que ela está atravessando de luto, que não é fácil. É como disse aqui, né, a gente sempre, desde o primeiro momento, a gente entrou na guerra, na oração, mas a vontade de Deus, ela é soberana, Deus sabe todas as coisas. Agora nós vamos estar orando também pela nossa irmã Sueli, para Deus nos dar força para atravessar esse momento. Querido e eterno Deus, nesse momento, Senhor, em particular, queremos estar apresentando cada mãe aqui presente, Senhor, apresentando essas guerreiras que o Senhor tem dado o dom da vida, tem dado o privilégio de ser mãe, a qual muitas tentam, procuram uma oportunidade, Senhor, e muitas das vezes vai em busca até da medicina, mas muitas das vezes, Senhor, não tem a oportunidade de gerar um filho. Mas as tuas filhas tiveram esse privilégio, esse dom dado pelo Senhor, de gerar esses filhos que aqui estão, Senhor, da qual estão conduzindo para a tua presença. Pai, abençoe cada mãe, multiplica os anos de vida dessas guerreiras, fortalece, sustenta elas. Tu sabes melhor do que ninguém o que elas precisam, os desafios que ela tem enfrentado. Tu sabes que não é fácil, Senhor, educar as crianças, cuidar dos filhos, cuidar do lar, cuidar de tantos afazeres, mas o Senhor tem dado força, o Senhor tem dado ânimo, o Senhor tem dado ousadia a essas guerreiras. E nesse dia das mães eu quero pedir uma bênção exclusiva sobre cada mãe aqui presente, Senhor. Fortalece as tuas filhas debaixo da tua mão poderosa. Ministra nessa noite uma bênção exclusiva sobre a vida das tuas filhas. Também oramos pela vida da nossa irmã Sueli, que o Senhor lhe dê força, Pai, neste momento de luto que ela está passando, para a glória e o louvor do teu nome. Também eu oro pela minha mãe, que não está aqui presente, mas está em casa. Senhor, sede com ela, multiplique os seus anos de vida na terra com saúde. Ajude a minha mãe em todos os desafios da sua vida. Continua conosco. Esse é o meu pedido e o meu agradecimento por cada mãe, Senhor, em nome de Jesus. E os filhos, dá um abraço da sua mãe, dá aquele beijo. É a coisa mais preciosa que nós temos aqui nessa terra, é as nossas mães. Podem voltar para os lugares de vocês, e nós vamos estar orando para terminarmos o culto desta noite. Também já dizendo que terça-feira teremos o culto de doutrina. Por que eu estou repetindo, né? Porque às vezes, talvez eu não vou fazer o cartaz, tá, irmão? Mas os irmãos já sabem que terça-feira é o culto de doutrina. Nós estaremos aprendendo mais uma porção da palavra do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos por esse culto comemorativo aos dias da mãe. Senhor, te agradecemos por cada louvor entoado ao teu nome. Também, ó Pai, pela apresentação que as crianças, juntamente com a liderança, ofereceram em comemoração a esse dia especial, porque essas guerreiras merecem. Pai, leve em paz a cada um dos teus filhos aos seus lares, guarda, livra e protege. Continue abençoando esse bairro, os moradores desse lugar, concedendo a tua graça e a tua bênção. Isso é o meu pedido e o meu agradecimento em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. Toda a igreja diz amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, papai. Sim, as mães aguardem aí para receber a lembrancinha, né, que a nossa irmã Maria providenciou aí para vocês, tá bom?